Fala aí, pessoal! Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Vamos acompanhar as últimas notícias do São Paulo. E o Tricolor volta a campo nessa quinta-feira, agora jogando fora de casa contra o Corinthians pelo Campeonato Brasileiro e com vários desfalques. Então vamos ver essas últimas notícias e em breve estou de volta para comentar. Então, sem mais enrolação, vamos pro vídeo. E a fase no São Paulo é tão ruim, mas tão ruim, que há um meme circulando nas redes sociais de que até o mascote do São Paulo sentiu uma lesão muscular e virou desfalque para a próxima partida contra o Corinthians, marcada para quinta-feira da semana que vem. E a brincadeira barra provocação tem tudo a ver com o histórico de lesões gigante. E a cada ano parece que o São Paulo tem mais jogadores contundidos. Em 2025, 73% do elenco do Tricolor já estiveram pelo menos em uma vez no departamento médico. O São Paulo conta com 33 atletas, só 9 não precisaram do atendimento do departamento médico desde o início do ano. São eles Rafael, Sabino, Patrick Lanza, Mailton, Bobadilha, Negruti, Luciano, Rigoni e Tapia. Importante registrar que esse número gigante de contusões está muito associado ao fato de o São Paulo ter vários veteranos. São 13 atletas com mais de 30 anos de idade. Bora aos nomes e às idades. Luiz Gustavo, 38 anos, Rafael, 36, Tolói, 35, Arboleda, Oscar e Cédric Soares, 34, Lucas Moura, 33, Luciano, Caleri, Rigoni, Alisson e Wendel, 32, além do Dinino, com 31 anos de idade. Citei 13 atletas com mais de 30 anos, certo? Só 3 desses 13 não tiveram contusões no ano. Goleiro Rafael, o atacante Luciano e o também atacante Rigoni, que chegou algumas semanas atrás. É por causa de todo esse contexto que o São Paulo decidiu que só vai contratar para o próximo ano jogadores jovens e com pequeno histórico de lesão. A coisa chama demais atenção e o São Paulo vai chegar para o confronto contra o Corinthians desfigurado, mesmo precisando de pontos para segurar a vaga na pré-Libertadores de 2026. É isso mesmo, você estava lá no primeiro tempo tranquilão, pô, tá 3-0, ganhamos, caneco e tal. Esquece. O Santos empatou o jogo no segundo tempo, amassando o São Paulo, que passou a jogar bolinha, pedrinha, sub-20 do São Paulo. Muita firulinha, não sei o que e tal, tomou 3 gols, foi para os pênaltis e perdeu nos pênaltis. É isso mesmo que você está entendendo. O São Paulo perde nos pênaltis a final do Campeonato Paulista Sub-20, que, vamos combinar, a diretoria e todo o São Paulo fez um esforço imenso para ganhar, botou todo mundo para jogar, é Luca, é não sei o que, tira do profissional, põe para a base, é importante a base, não sei o que, perde a final do jeito que perdeu e acho que vai para o buraco também uma das últimas possibilidades dessa diretoria falar, ó, ganhamos, hein, ganhamos aqui, esse ano foi de não sei o que na base, ganhou lá na Copa São Paulo, mas agora no Campeonato Paulista perde do jeito que perdeu. Bom, Arnaldo, eu não tenho muita dúvida do que você achou, mas vou perguntar, você gostou, adorou, deu pro gasto, não gostou ou foi um lixo? Tio, foi um lixo, né? Agora, eu também tenho que explicar ou debater que base, futebol de base é um pouco isso, né? Foi mais ou menos assim que o São Paulo ganhou a Copa São Paulo, né? Uma virada contra o Corinthians. O jogo da base é um jogo sempre vivo. Não existe essa... mata 3-0, mata 2-0. Nesse início de ano, guardando as proporções, o São Paulo conseguiu uma virada dessa para ser campeão da Copa São Paulo. E na Copa São Paulo já tinha tido viradas estranhas contra o Criciúma, 2 gols de cavalo. Então, quando estava 3-0, mas toma aquele gol no final do primeiro tempo, tinha jogo, né? E o São Paulo, de forma patética, foi destruído. O goleiro do Santos, na cobrança de pênaltis, fez o que quis, provocou todo mundo. E no final das contas, o São Paulo perde nessa final, com essa mobilização toda que você descreveu. Agora, eu tenho uma dúvida, porque esse time ainda tem uma chance de título na temporada. Sim. Que é a Copa do Brasil, né? Tem jogo na quarta-feira contra o Fortaleza, jogo de volta às quartas de final. E na quinta-feira tem São Paulo e Corinthians. E tá faltando jogador no time profissional. E aí a minha pergunta vai continuar priorizando o sub-20 ou vai ajudar o elenco do profissional? Com
13/12 desfalques por lesão, fora os caras na data FIFA, né? Quando que é o jogo? O jogo da Fortaleza é quarta-feira em Cotia. Uhum. E o jogo do Corinthians é quinta-feira na Neoquímica Arena, né? E eu não digo que sejam soluções ainda, mas pelo menos para completar o banco, o São Paulo tem ficado com menos jogadores no banco por conta das disputas do Sub-20. E curiosamente, então, né, hoje deu um ar de melancolia do profissional hoje, né? Sim. Esperança com a base, o Luca, não sei o que lá, não sei o que lá, o time tomou uma virada daquelas, inesquecíveis, né? Inesquecíveis. Mas aí que tá, tem as suas semelhanças com o profissional, com o que é o governo do São Paulo hoje, que é, por exemplo, jogar com o seu mando uma final de campeonato em Mogi das Cruzes. Era melhor jogar em Cotia, certo? Sim. Se não tem campo, joga em Cotia, né? Então era essa a questão. É isso, exatamente. Ó, a galera aqui já tá mandando mensagem. Álvaro Cardoso, não é estranho alguém que teve um simples desmaio ficar 5 dias no hospital? Talvez foi mesmo um desmaio, mas algo aconteceu antes e somou-se a isso. Bom, acho que tinha que ter tomado todos os cuidados, né? O cara não pode. O cara é um atleta, né? Não tem uma vida normal. O cara tem um nível de esforço muito grande, precisa ter todas as milhões de exames para saber se o cara tem condição, né, Arnaldo? Viraram ele do avesso completamente, né? Passando por todas as. Agora, a alta dele, eu vou até ler aqui o boletim de alta, prevê repouso, né? O meia Oscar recebeu alta do Hospital Albert Einstein nesse domingo, dia 16. O jogador deu entrada no hospital na tarde de terça, 11, após apresentar uma intercorrência com alterações cardiológicas durante exames realizados no Super CT. Extensa investigação, certo, Tironi? Realizada no hospital, confirmou que o jogador apresentou um episódio de síncope vasovagal. Estável clinicamente bem durante o período internado, o atleta seguirá agora uma programação médica de repouso pelos próximos dias. Então ele teve alta, mas não volta imediatamente aos treinos e tudo mais, né? Vai ter o... E aí com a semana começando com o episódio do Oscar, depois indo para o Enzo Dias, operado na Argentina, depois indo para o Lucas com novas dores no joelho, vai consultar novamente o especialista nessa semana. É mesmo? E o novo problema muscular do Arboleda, o São Paulo, lá na tarde de sexta-feira, divulgou lá o boletim médico com 13 lesionados. Dos 13, o Pablo Maia, que parecia ter tido um problema grave lá naquele jogo com o Flamengo, mas já está treinando normal. Dos 13 é o que tem chance de jogar contra o Corinthians, ou de estar à disposição contra o Corinthians. Lembrando que o São Paulo tem 3 jogadores na data FIFA que estão sendo utilizados para valer: o Tapia, o Ferrarese e o Bobadilha. Tem uma matéria muito interessante no GE hoje, Tironi, sobre as lesões, né, Eu vi, muito boa. Né, o Marcelo Braga ele fez a compilação, né, e a conclusão deles é que 70% do elenco do São Paulo passou pelo departamento médico na temporada. E aí tem a lista dos que... Isola aí, bate na madeira, dos que não passaram pelo departamento na temporada. São pouquíssimos. Como eu citei, Rafael. 2 dos data FIFA, Bobadilha e Tapia, certo? Rafael, goleiro. Sabino, Luciano, Patrick, Mailton, Negruti e o Rigoni, que recém chegou. Só esses jogadores não passaram pelo departamento médico. O Mailton também recém chegou, né? O Mailton recém chegou também, é verdade. E o Tapia, de certa forma, sim, também, né? Exatamente. E o outro é goleiro. O outro é goleiro. Então, resistentes a temporada inteira, Sabino, Patrick e Negruti, que jogaram pouco, e, sobretudo, Bobadilha e Luciano. Né? O Bobadilha ainda vou dar um a mais, porque ele ainda joga toda a data FIFA pela seleção do Paraguai. Né? Então ele... Agora, esses caras vão jogar quinta-feira? Quem? Bobadilha, essa turma que está em seleção? Eu acho pouco provável, né? Porque eles estão... O Bobadilha, eles vão jogar mais um jogo por suas seleções até quinta-feira.
O Bobadilla jogou o tempo todo no primeiro amistoso do Paraguai. O Tapia fez gol contra a Rússia, jogou quase o tempo todo. O Ferrarese jogou o tempo todo capitão da Venezuela. Então eles devem jogar a segunda partida, né? O que tornaria... Eles voltam... Tem até a previsão de chegada aqui dos três, é diferente. Deixa eu ver aqui. Quando que os caras chegam? O Ferrarese chega terça à noite. O jogo do Corinthians é quinta à noite. Eu acho que se der tudo bem com ele no outro jogo da Venezuela, terça à noite para quinta à noite, 48 horas. Ferrarese acho que daria para contar, certo? Levando em conta que o Arboleda está fora, machucado. E o Tolói está voltando e tal. Agora, sem querer... Tapia chega quarta de manhã. Vem da Rússia. O jogo do Corinthians é quinta. Bobadilla chega na hora do almoço da quarta, vem dos Estados Unidos. Agora, sem querer apavorar e alarmar todo mundo, mas, cara, não é um jogo qualquer. Você joga contra o Corinthians no estádio do Corinthians, que o São Paulo ganhou uma vez lá, na vida. Na vida, exato. Cara, é um jogo perigosíssimo de você tomar uma cacetada lá. Então, sem não ninguém. Tem jogador. Mas isso vai fazer o quê? Com os caras da FIFA não dá para trazer os caras. É que me parece que, sei lá... Não sei se... Mas o São Paulo largou. É isso. São Paulo largou o ano. E só que ainda faltam 5 partidas, né? Cara, mas esse jogo é mais do que as 5 partidas, né? Isso é um clássico, é um jogo que causa problemas, né? Cara... Rafael Peniche Vaz, pelo movimento, acho que o Casares pretende colocar alguém para ser o cara e a cara do futebol ano que vem, e vai ficar totalmente escondido. Quem seria, Rui Costa ou Carlo Magno? Não, o Carlo Magno ele não é deste ramo. Ele não é um cara especialista em... Ele nunca trabalhou no departamento de futebol, né? Digamos, a promoção do Rui Costa também deve ser o seguinte, né, Tironi? O Grêmio está contratando o Paulo Pelaipe, e não o Rui Costa. Certo? Certo. Então, o nome do Grêmio... porque o Grêmio vai tirar o Rui Costa do São Paulo. Está para ser confirmado o Paulo Pelaipe. Então, não é que o Rui Costa seria, promovido a chefe do departamento de futebol. Hoje ele é o braço direito do Belmonte e seria o responsável pela condução. Ele já tem participado do processo. Eu fico assim, a minha avaliação, né? O departamento de futebol do São Paulo não trabalhou bem esse ano. Né? Acho que ninguém trabalhou bem no São Paulo esse ano. Agora, uma mudança completa talvez fosse mais arriscada do que, por exemplo, a manutenção do Rui Costa no cargo. Porque com a temporada começando do jeito que vai, com esse paulista traiçoeiro, com o brasileiro começando em janeiro, trocar tudo e os caras irem chegando na pré-temporada, olha, cara, era, né? Agora, uma pergunta. Vamos que o Rui Costa seja aí o cara do futebol e tal. Vai existir um outro Rui Costa? Não. Aí ele acumula as coisas, né? Vai acumular as coisas. Ele talvez tenha Mas ele vai cuidar de contrato e de jogador. Ele já faz isso. É que o Belmonte ele é mais ligado aos jogadores. Tem mais trânsito com os jogadores, não é isso? Pelo que eu entendo. Eles atuam juntos, na verdade, né? É que o Belmonte fica à frente, né? Institucionalmente. É o cara que vai nos conselhos técnicos, das entrevistas. O São Paulo tem um estatutário para fazer esse elo entre Morumbi e CT. E agora, a única coisa é que o Rui Costa não vai ter que ir no Morumbi nenhuma vez, só a não ser para ir para o jogo de futebol, né? Entendi. Se tiver estádio, né? Mas eu acho que aí acaba a situação política, as demandas políticas do estatutário, ele toca o futebol. Com um foco completo lá no CT da Barra Funda, com a equipe de scout que já tem lá, etc, etc. Alex Teixeira, boa, Tiras e Arnaldo, até o clássico machuca mais 2. Cara, aliás, esse é um ponto, né, cara? Então, essa é uma das questões aí do São Paulo para ser resolvida pro ano que vem. E não tô culpando incompetência ou o que quer que seja, não sei o que é.
Mas tem alguma coisa, a gente não sabe aonde é. É no DM, é na fisiologia, é no aparelho, é na preparação física, onde que é? O que está acontecendo? Né? Você não acha? Tirando as coisas malucas, né? O problema no coração, embolia, ligamento cruzado. Mas e o resto? É muita coisa. É muita coisa. Eu acho que, como disseram aqui sabiamente há pouco, o fato de você ter um elenco com muitos jogadores veteranos acentua essa situação, porque o que acontece? Lembra que eu falei para você, dos 13, talvez o Pablo Maia tenha condição. Por que a recuperação do Pablo Maia é mais rápida? Porque ele é mais jovem. Então vamos comentar sobre essas últimas notícias do São Paulo. E infelizmente mais uma lesão no tricolor. Agora o zagueiro Arboleda também está fora da partida contra o Corinthians. Já bastava o Lucas Moura, que voltou a sentir o joelho e virou dúvida para essa partida. O Enzo Dias, que fez uma cirurgia e também está fora. Sem contar os outros, né, galera? Como o Wendel, André Silva, Caleri, Rian Francisco e por aí vai. A boa notícia é que o meia Rodriguinho e o volante Pablo Maia pode ser uma novidade nesse jogo, uma partida muito importante. Claro que vai ser muito difícil enfrentar o Corinthians fora de casa, mas que nem eu já falei no último vídeo, o São Paulo não pode perder esse jogo, tem que tentar ficar entre os 8 primeiros, até porque se ficar em oitavo e o Cruzeiro ou o Fluminense ganhar a Copa do Brasil, o São Paulo vai para a pré-Libertadores. E eu já vejo alguns torcedores falando, será que não é melhor o São Paulo ir para a Copa Sul-Americana do que para a pré-Libertadores? Eu não concordo, até porque é um clube que atravessa uma grave crise financeira, como o São Paulo atravessa, tem uma grande diferença de premiação entre Libertadores e Copa Sul-Americana. Claro que aí o São Paulo ia disputar pré-Libertadores ainda, não ia ser fase de grupos, mas melhor do que nada, né, galera? Então, na minha visão, na próxima temporada vai ser muito importante para o São Paulo estar na Libertadores, ou pelo menos na pré-Libertadores. E que nem eu sempre falo aqui no canal, na próxima temporada, o São Paulo precisa baixar sua folha de pagamento. Não dá mais para trazer tantos jogadores veteranos que só fica machucado. Olha o Oscar, por exemplo, no mês só do São Paulo, ganha mais de 1,5 milhão. Lucas Moura, 1,8 milhão. Luiz Gustavo, 700 mil. O Wendel, mais de 1 milhão de reais. E a maioria praticamente não joga, né, galera? Do que adianta chegar livre no mercado se ganha um alto salário, direito de imagem, mais luvas e no final não compensa? O São Paulo sempre precisa vender os garotos da base promissores, como Henrique Carmo, Lucas Ferreira, Matheus Alves, William Gomes e por aí vai, para boa parte desse dinheiro pagar o salário desses veteranos. Eu sei que a maioria desses jogadores mais velhos tem contrato longo, mas tem que aproveitar quem tem contrato acabando nesse fim de temporada, como Luiz Gustavo, Dineno, Rigoni, e não renovar com esses jogadores e tentar trazer uns mais jovens, nem que seja por empréstimo, como Marcos Antônio, por exemplo. Então, na próxima temporada, algumas coisas precisam mudar. E o diretor de futebol, Carlos Belmonte, disse que na próxima janela de transferência, o São Paulo tende a trazer entre 2 a 3 jogadores. O resto vão ser garotos da base que vai subir para o time de cima. Mas que nem eu sempre falo aqui no canal, não adianta nada subir esses garotos se o treinador que lá estiver não utilizar como o Zubeldia não utilizava. Então vamos ver na próxima temporada, se for realmente o Crespo que estiver lá, continuar no comando, ele vai utilizar mais esses garotos. O São Paulo precisa usar mais para valorizar e no fim da temporada, aí sim fazer boas vendas e não vender a preço de banana, como o presidente Júlio Casares fez esse ano, que foi injustificável, né, galera?
E agora com o Wendel e Enzo Dias fora, fica uma dúvida. Quem vai jogar na lateral esquerda do São Paulo contra o Corinthians? Será que vai ser o jovem Patrick ou o Ferreirinha jogando como ala? Ele que fez um ótimo jogo nessa posição contra o Flamengo. Então, na minha visão, tinha que ser o Ferreirinha, até porque vai ser um jogo muito importante e o São Paulo vai precisar de velocidade, até porque no ataque deve ter Luciano e Tapia. Então, o Ferreirinha ali na ala vai trazer mais velocidade para esse time. Então, se você curtiu o vídeo, deixa seu like, se inscreva no canal e até a próxima!